Galerinha, estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo do canal Animais da Zoeira, com um vídeo sobre os 4 fatos que você talvez desconheça sobre os lobos. Então vamos começar aqui, com uma introduçãozinha, mais ou menos assim, uma introdução pequena. Os lobos têm uma longa história de convivência com os seres humanos. Sabe que eles provavelmente foram os primeiros animais a serem domesticados pelos homens, dando origem aos cães domésticos há milhares de anos, em um processo que ainda gera muitas discussões entre os pesquisadores. Então, galera, tem gente que acha que os lobos foram os primeiros cães das pessoas, então ele dá muita confusão nisso aí, mas isso não é uma curiosidade, tá? Seus característicos uivos inspiram incontáveis lendas e, apesar de raramente atacarem as pessoas, seu grande tamanho e força, grande inteligência e a forma como as alcateias são organizadas, seguindo hierarquias estritas e bem definidas, acabam por consolidar a ideia que esses animais são um inimigo perigoso. Portanto, não é de estranhar que, graças a essa relação de amor e ódio com os humanos, os lobos tenham aparecido como deuses na mitologia nórdica, estejam associados ao surgimento de Roma, alimentando os fundadores de Roma, Remo e Rômulo, lembra? Vocês lembram disso? Eu também não lembro, mas não fazer o quê? E sejam protagonistas malvados em contos como Chapeuzinho Vermelho e os 3 Porquinhos. E nem vamos tocar no assunto dos lobisomens. No entanto, também existem muitos fatos interessantes sobre os lobos que muita gente desconhece. Assim, que tal saber um pouco mais sobre esses animais? Vamos começar com o número 1 da nossa lista: canibalismo. Os lobos são animais carnívoros e em muitos casos vivem em locais nos quais não existe muita abundância de caça. Então, eles não têm alimento, às vezes, nos locais. Assim, extremamente oportunistas, eles nunca desperdiçam uma boa oportunidade de forrar os estômagos, mesmo que isso signifique devorar os indivíduos da própria espécie. Caraca, eu não sabia disso, hein? Portanto, é comum que os lobos se alimentem de membros da própria alcateia que estejam gravemente feridos ou que tenham morrido. Além disso, quando grupos de rivais se encontram frequentemente, eles enfrentam em batalhas letais, nas quais muitas vezes o macho alfa acaba morrendo e vira comida dos próprios descendentes. Nossa, quando o pai deles morre, eles comem. Nossa. O nosso segundo fato da nossa lista é o parentesco. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford revelou que os lobos negros constam com essa coloração devido à mutação que ocorre apenas em cães domésticos. Sendo assim, eles são o resultado da cruza de cachorros com lobo no passado. Curiosamente, apesar de os pesquisadores não saberem exatamente qual benefícios e pelagem preta oferece, eles descobriram que os lobos dessa cor são mais imunes a determinadas infecções. Essa mutação ocorre também com os seres humanos de cabelos mais escuros. É uma característica dominante que é transmitida para a maioria dos descendentes. Então, os lobos pretos, eles sofrem um grau de parentescos assim e eles são mais imunes a infecções, doenças, essas coisas. E como terceiro fato, temos a domesticação dos lobos. Apesar de não faltarem casos de pessoas que conviveram ou convivem com lobos, a verdade é quase impossível que esses animais sejam domesticados. Quando filhotes, seu comportamento é bem parecido ao dos cães domésticos, já que eles estão sempre dispostos a brincar e gostam de companhia. Conforme vão crescendo, talvez a principal diferença seja seu apetite. Quer dizer, eles comem bem mais do que quando eles eram filhotes, e eles comem bem mais do que os cachorros, assim. Bem, é maior do que seus parentes, os melhores amigos do homem. Contudo, os problemas começam quando os animais chegam à puberdade. Devido à sua natureza, os lobos entenderão que seus companheiros humanos fazem parte da alcateia e tentarão mostrar quem é que manda no pedaço. Nessa fase, por conta da luta pela hierarquia
hierarquia social, é possível que eles firam, inclusive gravemente, membros da família. Então, quer dizer, quando ele chegar na adolescência, ele vai matar todo mundo da família, só isso. Como o quarto fato é a inteligência social. Ao longo de sua evolução, desde que se separam dos lobos, os cães mudaram bastante, ao contrário de seus ancestrais. Os cachorros se sentem confortáveis na presença de humanos e são capazes, pelo menos algumas vezes, de seguir nossas ordens. Estudos apontam, inclusive, que mesmo filhotes de poucos meses de vida conseguem seguir as direções que apontamos, coisas que os lobos simplesmente não entendem. Os lobos são um pouquinho burros, né? Só um pouquinho. Esses aspectos levaram muita gente a acreditar que os cães são mais socialmente inteligentes do que os lobos. Contudo, experimentos realizados por pesquisadores da Universidade da Medicina Veterinária de Viena apontaram que, apesar de os cães terem mais facilidade de aprender com os humanos, os lobos convivem melhor uns com os outros. Trabalham bem em equipe e são capazes de aprender com membros de seu próprio grupo. Então, eu estou errado. Os lobos não são burros. Os pesquisadores realizaram alguns testes envolvendo 15 cães e 12 lobos, mantidos em cativeiro, e que cresceram juntos, nos quais todos foram igualmente motivados para solucionar problemas. Um dos experimentos envolvia ensinar um cachorro e um lobo dois métodos diferentes de abrir uma caixa que continha um petisco. Depois, os pesquisadores permitiram que os outros animais assistissem como os dois que haviam sido treinados obtinham a comida e observaram como as duas espécies se saíam. Dos 15 cães, apenas 4 foram capazes de abrir a caixa com o petisco. No final, então, os cachorros acabou. E nenhum deles seguiu qualquer um dos métodos que haviam sido ensinados. Por outro lado, todos os lobos conseguiram obter a comida, e 9 deles copiaram o animal que havia sido treinado. Então, galera, chegamos ao fim aqui dos nossos 4 fatos que você talvez desconheça sobre os lobos. E, no final de tudo, nesse quarto fato, os lobos são mais inteligentes que os cães. Então, falou, galera! Tchau!